Boa noite. Vamos entregar o nosso culto de terça-feira online. Hoje vamos estar entregando não somente pela palavra, mas sim pelos louvores também. Vamos começar o culto pelo Salmo 42, 1 a 5. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão às casas de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Hoje de manhã eu estava meditando na palavra, e com essa palavra que Deus me deu, e identifica tanto com o nosso coração recentemente. Esses filhos de Corá, de alguma forma, eles se tornaram impossibilitados de irem ao templo. E quando as pessoas zombaram deles: onde está o seu Deus? Eles, derramando lágrimas, almejaram o templo, a casa de Deus. Mas essa expressão repetida aqui é o que nos traz a esperança, que é: porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, ou seja, tenha esperança em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando aqui diz que ainda o louvarei, significa o quê? Ele não pode subir ao templo, à casa de Deus, e quando todos os seus lados são como obstáculos e paredes, no tempo de dificuldade, adversidade da sua vida, ele está decidindo louvá-lo mesmo assim. Então, creio que este é o momento onde nós devemos nos esforçar mais ainda para adorar o Senhor. Que hoje também assim tenhamos verdadeira adoração que Deus merece receber. Vamos orar juntos. Deus, de todo o nosso coração, nós entregamos culto de terça-feira hoje também. Não importa quantas pessoas estão louvando aqui, mas de todo o coração nós te louvamos. Então, Senhor, vá atrás de cada filho, cada um que está te louvando. Então, enquanto eles adoram, que a doença seja curada, que a autoridade das trevas sejam expulsos, que no meio da adoração, que eles venham provar a sua resposta, Senhor. 나그라 바다야
주님만이 소망으로
절망에 수렁가운데 주님께 닿을 수 없던 우리 어두운 밤 중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 오신 주 사랑 나의 절망 거두셨네 주님의 공로 다 이루셨네 주 예수 나의 산소망 그가 주의 자유를 알아 한없는 은혜 증량할까 영광을 떠나 이 땅에 오신
않으리 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다. 난 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 난 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. Neste momento, vamos nos apresentar diante do Senhor pelas nossas declarações de amor a Ele. O nosso coração de amor ao Senhor é tão abalável, mas o Senhor, com aquele amor eterno, inabalável, hoje também com o sangue do unigênito, nos purifica e está recebendo nossa adoração. Agora vamos dar todo o nosso coração, dizendo: Senhor, assim como o Senhor é um amigo fiel, nós queremos ser amigos confiáveis ao Senhor. Senhor, assim como o Senhor me escolheu, eu também quero viver sendo sua noiva, que não te envergonha este ano. Então, Senhor, que eu não busque, deseje outra coisa, mas que este ano, durante o ano, desde o início até o fim, que eu possa buscar, desejar apenas a Ti, apenas a Tua face, Senhor. Vamos assim orar ao Senhor neste momento juntos.
이 아래 모든 수원들이 주님 앞에 상상되는 이 하루가 되도록 이 한 해가 되도록 주님의 하나님의 진실한 친구되기 원합니다. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라. 나의 가고서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라. 나의 가고서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리. 연약한 내 영혼 떠나여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리. 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 아멘. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라. 나의 가고서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 마음의 전심을 다가 주님의 찬양합니다. 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리. 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 아멘. 이끄시는 대로 순종하며 살리. 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 오 주님 나를 이끄소서. Verdade, Senhor Deus, nós oramos desesperadamente para que o Senhor guie este ano nosso, para que a gente não dê nenhum passo para a direção que o Senhor não deseja, e que toda a vontade e plano de Deus para comigo seja realizado. Que seja um ano incrível assim, Senhor, para cada um dos nossos irmãos que estão te adorando.
Assim, Senhor, venha ungir cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 오늘 여러분과 함께 나눌 말씀은 A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é 이라는 제목으로 이 말씀을 은혜 나누도록 하겠습니다. desejo. Com este título, vamos compartilhar a palavra. A passagem de hoje é Salmos 37:4, um versículo só. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos ler novamente. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando nós temos virada do ano, a 0h ou meia-noite, ouvindo fogos de artifício, ou olhando o primeiro nascer do sol, as pessoas desejam, pedem Deus seus desejos, que creiam em Jesus ou não, que tenha religião ou não, todos, nós podemos perceber que todas as pessoas pedem desejos no Réveillon, ou eles fazem questão de ir de carro até a praia, olhando para o nascer do sol, desejam os novos desejos. E normalmente esses desejos são os mesmos. O primeiro é a saúde, o segundo é a bênção de riqueza. Mas os crentes também chegam a levantar para Deus seus desejos de ano novo em oração, no meio do culto de virada. Mas quando paramos para ouvir o conteúdo desses desejos, parece que não é tão diferente dos mundanos. Normalmente é saúde ou é sucesso no seu trabalho, negócio. Parece que são orações mais importantes. Mas agora, vocês que estão ouvindo este culto, essa palavra, o que vocês desejaram na virada do ano? Tem igrejas que sorteiam a palavra de sorte para o ano novo na igreja. E com aquilo, eles pensam, que bênção será que Deus vai me dar nesse ano de 2021? Esse ano de 2021, nós deparamos um ano muito diferente de outros anos. Talvez seja a primeira experiência da sua vida, como se estivéssemos na cena do fim do mundo, como se no meio do terror e caos de uma grande epidemia, o mundo se chegou em 2021. O que vocês então desejam diante de Deus? A passagem de hoje diz que se nós nos alegrarmos de Deus, Ele realiza o nosso desejo. Mas alegrar-nos do que de Deus? Para que o nosso desejo seja realizado. Do que de Deus nós devemos nos alegrar? Isto é, eu me alegrar do próprio ser dele, ou existência dele. Eu me alegrar da vontade dele também. Ou seja, tornar a vontade de Deus em minha vontade. Isso é alegrar-se no Senhor, ou se alegrar de Deus. Então, isso é um grande paradoxo, porque não significa que se eu me alegrar de Deus, então Ele vai, se eu agradar a Deus, Ele vai se satisfazer da minha vontade. Se é isso, o nosso objetivo é a mesma coisa, não tem diferença com outras crenças. Porque, de alguma forma,
através de atos de culto, formalidade, esse ato ou outro, satisfazer a um Deus para que Ele venha realizar o meu desejo, como se fosse gênio da lâmpada. Não é assim que nós devemos olhar para Deus. As religiões, como é que funciona uma religião? Para aquele Deus que é temível, quando eu agrado Ele, Ele me dá a bênção e realiza meu pedido. Não, Deus não é um ídolo ou um ser que foi criado na mente humana, um ser tão poderoso, temível assim, não. Ele é vivo e é soberano. O que é ser soberano? Ele pode fazer tudo à sua vontade. A sua vontade é a própria justiça e bondade. Quando nós ouvimos essas coisas, às vezes isso não vem nos agradar. Nos traz um desagrado. Pois os seres que nem eram eternos, nem eram bons, se colocaram nessa posição, querendo exercer a autoridade como Deus, mas chegaram a ser violentos e cruéis. Assim, não gostamos desses tipos de líderes, nações e autoritários. Mas Deus, não é porque nós gostamos ou não dele que ele some ou existe. Querendo ou não, ele é o Criador, ele é o soberano, ele é quem decide o destino e ele é o Rei. Mas ainda bem que este Deus que a Bíblia fala, ele é mais misericordioso e bom do que qualquer outro ser. Em outras palavras, se eu me alegrar também do desejo de Deus, Ele, por sua vez, realiza o meu desejo. Mas pense bem, se eu já sou uma pessoa que se alegra por Deus, o meu desejo não será muito diferente do desejo dele. Deste modo, se o crente se alegrar do desejo de Deus para que se realize seu próprio desejo, pode fazer isso? Será que é válido se alegrar do desejo de Deus com esta finalidade? Porque nós ofertamos e oramos para receber alguma bênção? Ou jejuamos para isso? Mesmo que a gente... Deus, com certeza, é alguém que acaba abençoando aquele que ora a Ele, oferta a Ele, jejua a Ele. O que é primeiro? É com uma intenção ruim, uma segunda intenção dessas que nós investimos como essas atitudes para Deus? Deus é aquele que conhece a intenção, motivação e o centro do coração, por mais que os homens não enxergam isso. A Bíblia diz que os salvos, filhos de Deus, não podem possuir desejo como o dos mundanos. Gálatas 6:8 diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vocês, irmãos, têm fé, vêm para a igreja, foram batizados e eu, então, assim, regularmente entrego a oferta ao Senhor e eu oro também. Isso não é o todo da nossa salvação, não. A verdadeira evidência da salvação é semear para o Espírito. O que é semear para o Espírito? Muitas vezes a palavra de Deus é comparado à semente. Jesus mesmo deu essas parábolas. Quando você semeia com expectativa. Quando você semeia, sempre semeia esperando, com expectativa do fruto que virá. Então, semear para o Espírito é o quê? Receber o que o Espírito Santo pediu a nós para colher fruto. Então, quando nós damos fruto de obediência, qual que é o destino do fruto da obediência? É a vida eterna. A Bíblia nos diz qual desejo nós devemos ter. Claramente ela diz. Até o grande finale,
que é o fim dos tempos e a volta de Cristo, apenas duas coisas deverão ser desejo de um crente. O que será que é? Eu vou anunciar para vocês. O que toda a Bíblia diz, através de toda a Bíblia, nós sabemos que é assemelhar-se a Jesus e anunciar Jesus. Isso é o que os 66 livros da Bíblia nos falam para termos como desejo. Será que alguém gostaria de contradizer a mim? Eu me disporia para debater pela Bíblia com você, então, por toda noite. A Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento, os 66 livros, todos apontam para Jesus. Está falando de Jesus, para que a gente conheça Ele, se emocione e se assemelhe por Ele. E quando você começar a se assemelhar a Ele, você vai acabar se transformando numa vida que anuncia Ele. E isso que a Bíblia está nos dizendo. Vamos parar para pensar. O desejo de Deus é o quê? A grande comissão. Ide e façam discípulos de todas as nações. Quem são os discípulos? As pessoas que se assemelham a Jesus, que seguem a Jesus. A sua vida, o seu caráter, o seu ministério, aquele que se assemelha a Jesus em tudo isso. E o que é? Vá e façam discípulos. Façam-nos semelhantes a Jesus. E o que tem que fazer? É torná-lo conhecido, anunciar Jesus, para que isso aconteça também. Então, são os dois desejos mais elevados que a Bíblia nos ensina, são assemelhar-nos a Jesus e anunciar Jesus. Quando alguém realmente é salvo por Jesus, o certo é que ele tem que estar se assemelhando a Jesus, a sua vida, ao seu caráter, pois este é o lado interno da fé. Segundo, anunciar Jesus é o lado externo da fé. Anunciar Jesus é o desejo de Jesus para conosco, mas se nós não obedecermos a isso, será que realmente estamos nos assemelhando a Jesus ou não? Jesus, para realizar o pedido de Deus, ele suportou a cruz, veio a essa terra, carregando tudo isso, ele acabou todo consumando, realizando na cruz. Então, anunciar Jesus é o que todos os crentes precisam fazer. Então, posso dizer que assemelhar-se a Jesus é a transformação interna e anunciar Jesus é a transformação externa. A Bíblia nos diz para crescermos na estatura da plenitude de Jesus. Isso não é escolha. Quando uma semente é semeada, já não há volta. Ele tem de crescer, tem que brotar e crescer novamente e gerar fruto. Então, se é que não acontece um crescimento interno nosso, transformação interna, você tem que colocar à prova se realmente a salvação que você recebeu é verdadeira. Ou se não, você está com o coração como terra de pedras, de espinhos, então acabou perdendo a salvação que uma vez recebeu. E também anunciar Jesus é a transformação externa. Transformação de atitude, na verdade. Então, as nossas ações têm como prioridade comer e beber e vida social. Mas se realmente estamos nos assemelhando a Jesus, nossa prática não deve estar centrada nisso. Sim, devemos fazer isso também, mas não pode ser prioridade. Por quê?
sendo o tempo de ganhar ou não, tente anunciar Jesus. Anunciar Jesus tem que ser o primeiro propósito da nossa prática, ação. Assemelhar-se a Jesus se trata de justiça. Anunciar Jesus se trata do bem. Justiça é sobre a existência. Agora, bem é um pouco mais em relação aos atos. Justiça é se tornar justo na identidade do meu interior. E anunciar Jesus é o maior bem que se pode retribuir a um homem. Então, assemelhar-se a Jesus é um desejo por mim. Anunciar Jesus é um desejo pelo outro. Quem é que pode aproveitar, usufruir do proveito, benefício de se assemelhar a Jesus? Sou eu mesmo. Pois a grande recompensa de se assemelhar a Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus do coração é algo que não se pode perder. Ninguém pode tomar o de você. Nem os ladrões podem tomar. Quando se assemelha-se a Jesus, assim como Jesus dormia no barco que enfrentava a tempestade. Então a paz de Jesus, de Deus, que supera qualquer outra coisa, passa a declarar na nossa vida. E anunciar Jesus é um desejo pelo outro. Jesus falou quando chamou os discípulos: eu tornarei você pescador de homens. E para esse representante dos discípulos disse: se você me ama, apacente as ovelhas. Então, anunciar Jesus, ensinar Jesus e fazê-los se assemelharem a Jesus, assim como eu me assemelho a Jesus. Isso se torna o maior desejo também. Assemelhar-se a Jesus é amor a Deus. Anunciar Jesus é amor ao próximo. Assemelhar-se a Jesus. Quando você ama alguém, você acaba se assemelhando com o alvo do seu amor. Por isso que um casal, quando se vive por muito tempo amando, ficam parecidos também o seu semblante. Tem uma história onde se diz, tinha uma lenda que dizia, aquele homem parecido com aquela rocha virá e salvará a cidade. E acaba um menino aparecendo e salvando a cidade, e o seu lateral é muito semelhante à rocha de verdade. Então, você se assemelha àquilo que você, com aquilo que você olha e fita os olhos. Por isso que Deus fala para fitar os seus olhos nele. Então, assemelhar-se a Jesus é provado pelo fruto de caráter. E quem ama Jesus acaba se assemelhando em amor de Jesus. Aquele que procura a vida, forma de viver, sabedoria, consolo na palavra, acaba se assemelhando com Jesus. Assemelhar-se a Jesus é amor a Deus. O filho que ama o pai se assemelha ao pai. Sim, já que é filho, esteticamente também se assemelha. Mas o filho que ama o pai imita tudo que o pai faz. Jesus, ele amava muito Deus Pai. Dizia: nada eu faço sem ver meu pai fazer. O nome dele é El Shaddai. Jesus é o El Shaddai, o mesmo que Deus Todo-Poderoso, mas ainda ele diz: nada eu posso fazer sem ver ele fazer, porque isso é amor. Se assemelhar com o alvo do seu amor é amor. Aquela pessoa que você realmente admira, que você quer ser como tal. Quando você encontra alguém, não quer se orgulhar dessa pessoa que você tanto admira?
Até as pessoas, os fãs deste mundo de uma celebridade não se gabam ou se orgulham dessa celebridade que ele tanto gosta. Imagina nós que amamos Jesus. Anunciá-lo, falar sobre Jesus para o outro é amor a Deus. E também anunciar Jesus é o amor ao próximo. O que nós podemos trocar com Jesus? Assemelhar-se a Jesus é provado pelo fruto de caráter. Anunciar Jesus é provado pelo poder e dom. Assim que o fruto e dom do Espírito Santo é diferenciado. Fruto do Espírito é tudo o caráter de Jesus, os 9. Não diz, o fruto do Espírito é amor. Nosso Deus é amor. Esse caráter, esse fruto é a personalidade, é o caráter de Jesus. Pois o fruto do Espírito é de Jesus. Isso é interno, mas também pode ser expresso por fora, pelas palavras, expressões. Mas aqui que está a fonte disso. Agora, anunciar Jesus é algo de dom. O que você não se tinha antes começa a aparecer. Uma ministração de oração, um poder. Tudo isso não tem a ver com caráter. Por isso que as pessoas se confundem com fruto. Esses dons que não, independentemente do caráter, aparecem como um instrumento, uma função de evangelismo. A forma de assemelhar-se a Jesus é amar a Bíblia e meditar nela. Por isso, o cristão que não tem uma vida, um hábito de estar na palavra, jamais é parecido com Jesus. Quando conversa com essas pessoas, eles dizem, eu também já recebi fogo, eu ia para a montanha, fazia isso, aquilo, quando era novo. Não se ache diante de mim. O que essa pessoa está dizendo? Eu era verdadeiro naquela época, hoje não sou. Naquela época eu tinha fogo, tinha amor, tinha vida, mas agora sou como uma lâmpada apagada. Aquelas pessoas que têm essas atitudes, não importa quanto tempo está na igreja, não ponham ele num cargo e não admirem ele não. Uma pessoa que não tem chama, se uma pessoa dessa estar no lugar, uma posição importante da igreja, acaba com a igreja. Aquele que pode hoje estar ligado a Jesus, que está hoje ligado a Jesus, recebe dele e dá fruto. Que aquele que hoje se arrepende e pode viver com uma nova determinação da fé. Aquele que pode ontem ter odiado, mas que hoje perdoa e se torna homem de bênção. Isso é dar um passo ao fruto da obediência. Isso é obedecer a palavra. Quem é que pode compreender por conta própria de seus pecados, de sua imoralidade sexual, de seu orgulho? Aquele que sonda o meu coração. Essa palavra é o escaneador do nosso coração. Assim, examinando-nos pela palavra, podemos nos assemelhar a Jesus. Aquele que diz que ama Jesus, que crê em Jesus, mas não tem nenhuma palavra na vida, não tem nenhum contato com a palavra na vida, ele não se assemelha a Jesus. E não somente isso, pela obediência nessa palavra, ser um exemplo através de boas obras. Eu também agora me sacrificar em obedecer. O que eu daria para o meu filho, acabar dando voluntariamente, dando para o filho do outro. Aquele que não se assemelha, que não prova esse tipo de sacrifício, jamais pode anunciar Jesus de verdade. Tudo que ele vai pregar para alguém é apenas algo vazio.
o motivo disso ter que ser ser o desejo dos crentes pois Jesus que nos comprou pagando o preço, tem isso como desejo para conosco. Nós somos suas criaturas, nós não somos reis, nós somos posse de Deus. Então nós não podemos ser sujeitos de desejo. Aqueles que ainda estão enganados nisso, não estão fora ainda, estão presos ainda do efeito do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso, como resultado desse fruto, a gente se tornou uma vida que almeja apenas o que eu quero, o meu desejo. E o fim disso é apenas morte. Entre a realidade e o meu querer. Cada vez mais se distanciam o meu querer e a realidade. E no meio disso, você, como se fosse um pêndulo, vai de lá para cá. Satisfação e insatisfação. Assim começa a depressão das pessoas e a frustração deste desejo, deste sonho, encurrala a pessoa para a escolha chamada suicídio. Nós devemos compreender isso. Nós não podemos ter o nosso desejo. Mais rigorosamente falando, nós não podemos ter um desejo só o meu. Pensou que andando na igreja ia se dar bem, o seu querer vai ser realizado, será abençoado como você quer? Não. Quando você começa a crer em Jesus, dificuldade começa a vir. Quando você começa a crer em Jesus de verdade, os espíritos malignos vão querer te atormentar também. Pelo contrário, pode vir um sofrimento que não existia antes. Foi isso que Jesus nos adverteu. No mundo vocês receberão tribulações, mas sejam corajosos, pois eu venci o mundo. Nós não somos pessoas que não enfrentamos, não deparamos a tribulação, mas somos aqueles que vencemos a tribulação. Com o quê? Com o recurso dos céus, com o poder de Deus, com a força do Espírito Santo. Por isso que nós não devemos ser o próprio sujeito do desejo. Jesus falou aos discípulos 2 desejos para conosco. Primeiro, siga-me. Segundo, vá anunciar. Somente essas 2 coisas. Na verdade, o desejo de Jesus para com os seus discípulos é somente essas 2 coisas. O que significa siga-me? E todas as minhas palavras, atos, maneiras, princípios, siga tudo isso. Siga-me não quer dizer apenas uma metodologia, forma de pregação. Não é isso, mas o interior de Jesus. Copiar e imitar o interior de Jesus. Que tipo de discípulo mais agrada o coração do mestre? Aquele que imita igualzinho forma de ministrar louvor ou aquele que tem o mesmo jeito de pregar? Antigamente eu percebia uma certa denominação onde todos os pregadores, pastores pregavam da mesma forma. A forma de falar, a entonação. Sim, por admirar, acabavam se assemelhando na forma de falar e entonação também. Mas não é porque o jeito de falar é igual que o interior é igual. Na verdade, o que nós devemos nos assemelhar é a dependência de Jesus Cristo no Pai e no Espírito Santo. Então, quando vocês estão em mim e eu em vocês, se geram frutos, fruto que eu darei para vocês. E o que é o conteúdo do fruto? É o fruto de Jesus, caráter de Jesus. Agora, vá anunciar, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A vocação que o Espírito Santo nos dá é anunciar Jesus pelo nosso viver. Anunciar Jesus não é uma metodologia, 1, 2, 3. Jesus não fazia isso. Jesus, ele evangelizava com palavra-chave que tocava o coração das pessoas. Então, pode ser que seja um dos instrumentos chegar e dizer, se você morrer hoje, pode ir para o céu, mas não é ir decorando esse tipo de abordagens que você vai
realizar evangelismo, porque evangelismo não se consiste na metodologia. Mas esses dois desejos, na verdade, são um só. Siga-me, assemelhe-se comigo e me anuncie. Na verdade, são uma coisa só. Pois mesmo que alguém não semelhante a Jesus tente anunciá-lo, não o é anunciado. Então, o evangelismo é uma grande batalha espiritual. E é luta entre luz e trevas. As pessoas não entendem muito bem isso. Não é porque você aprimora a habilidade de evangelismo, então o evangelismo vai funcionar. Por que para alguns, mesmo com uma abordagem tão simples, uau, você pode me contar mais? E como quando uma pessoa A fala, Deus te ama, aí a pessoa responde, você pode me falar mais sobre isso? Aí quando o outro fala, Deus chama, pode falar besteira. Por quê? Existe uma autoridade espiritual. Então, uma pessoa que não se assemelha a Jesus pode tentar evangelizar por dia inteiro. Pode ser que não consiga evangelizar nenhum. Por quê? Evangelismo é o próprio evangelista. A formalidade do culto, a qualidade do culto que as pessoas esperam, não sei, qualidade de música, o lugar, tudo isso não é importante, mas sim, o importante é quem é que está cultuando, adorando ao Senhor. Por isso, o evangelismo é da mesma forma. Pode ser que nada importe a forma de evangelizar. Às vezes você não vai falar nenhuma palavra, apenas vai segurar na mão daquela pessoa que precisa. Isso é unção. É o que acontece quando o evangelista se assemelha a Jesus. Então, o importante não é o como, mas quem está anunciando, evangelizando. A etimologia do termo pecado é desviar-se do alvo. Desejo de algumas pessoas estão desviados do alvo. Se você observar uma arma, tem uma pontinha da arma que a gente chama isso de visada. Mas aquela parte onde... Não, essa ponta lá na frente é a mira. Agora, o que está mais perto do olho para você se posicionar é visada. E quando a visada e a mira de uma arma não estiverem alinhadas, você não pode acertar o alvo mesmo que a arma seja boa. E essa mira, você pode... Mira ou... é visada, né? Você pode calibrar. Não importa quão preciso sair na fábrica, mas tem que cada um acertar no seu olho. Então você tem que acertar essa mira ou visada primeiro. Então uma arma tem de ser calibrada na perspectiva daquele que atira. Se nós somos ferramentas de Deus, quando nós não estamos alinhados à perspectiva de Deus, à visão de Deus, não podemos acertar a vontade dele. Tudo que se desvia desse alvo é pecado. Você pode pensar, eu acho que esse tanto ainda não é pecado, não. Nós jamais podemos definir as coisas assim. Tudo que está fora da vontade de Deus é pecado. Tudo que não se faz pela fé é pecado. O que é fé? É a confiança naquele que me ordenou. Se você fizer alguma coisa sem isso, tudo é pecado. Eu vou finalizar a palavra. No ano novo de 2021, você quer ser prosperado pela ajuda de Deus em tudo que se faz? Se sim, alinhe o seu desejo com o desejo de Jesus. Um casamento feliz é realizado no encontro de duas pessoas que olham para a mesma direção. Não é porque você vai encontrar um cônjuge que é rico ou porque é saudável, mas que se alinham no coração.
nesta era onde a volta de Cristo e o tempo do casamento prometido estão se aproximando, e enfim, naquele dia que tocar a trombeta, você deseja ser a noiva dele? Se sim, se alinhe ao desejo de Jesus Cristo. Se alinhe ao desejo de Jesus Cristo. Este é o som da trombeta para a igreja hoje. Os que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Oremos. Deus Pai, obrigado por nos fazer ouvir em como podemos nos alinhar ao desejo de Deus. O maior desejo, o desejo mais elevado que nós devemos ter é nos assemelhar a Jesus e anunciar Jesus. Então, as pessoas que tiverem essas duas coisas, desejos que possam estar numa ajuda sobrenatural e uma mão milagrosa de Deus, que isso é acompanhado para estas, hoje compreendo. Então, todos que tiverem estes desejos, experimentem de um grande ajuda do Senhor, o que quer que eles façam. Senhor, nós temos orado até hoje como crianças mimadas, pedindo para que o Senhor realize o que nós queremos, mas agora decidimos mudar nossas orações. Agora queremos entregar uma oração para conhecer qual o seu desejo para comigo, e teremos o tempo de oração onde esperamos para ouvir isso. Então, que agora nós queremos ter, Senhor, um desejo alinhado ao seu desejo, à sua vontade. Então, aqueles que estão buscando isso verdadeiramente, que eles recebam isso. Que seja um ano de eles se assemelharem com Jesus e que anunciem a Jesus mais. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos entregar alguns avisos e terminar com o último louvor. Todos os cultos serão online até o estabelecimento do novo protocolo de prevenção do governo, no que será dado no dia 7 de janeiro. Foi prorrogado a reclassificação da situação. Então, dependendo do conteúdo desse dia 7, vamos anunciar novamente. Por favor, participem no nosso culto online para que vocês não deixem de serem providos da vida espiritual. Deus ama aqueles que o adoram. Deus cria caminho para refúgio e dá sua graça e consolo, mesmo no meio de grande tribulação ou pandemia como estas, aos que amam a Ele, amam a adoração a Ele. Porque através do culto nós confessamos que Ele é o Rei. Essa rede social, através do Facebook, Instagram e pregações de YouTube, podemos continuar nos encontrando. Obrigado. E agora vamos entregar o último louvor de determinação nosso, e eu encerrarei com oração. Benção apostólica. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라. 내가 무서운 것 주님 뜻에 있으니 오 주님이 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면
Oremos. Deus Pai, Senhor, no passado, quando eu vivia com meus desejos, era tão desamparado e impotente, sem ter nenhum fruto de vida. Mas, olhando para o meu passado, depois que me consagrei como missionário do Senhor, muitos frutos de vida que o Senhor tem dado, muitas respostas inimagináveis e o agir do Senhor milagroso. Mas hoje compreendo que o motivo de tudo isso estava aqui, pois o meu desejo sumiu e o desejo de Jesus se tornou meu, pois o sonho de Jesus se tornou meu sonho. Que os santos amados aqui também estejam, para eles sejam abertos essa revelação. Então, sem importar com o trabalho de vida deles, sem importar com quantos anos eles estão guardando fé, que eles possam ter estes desejos. O nosso única paixão é nos assemelhar a Jesus. Que o nosso desejo seja anunciar Jesus. Que isso seja desejo do nosso novo ano, para que grandes bênçãos e milagres do Senhor nós possamos provar de tudo isso. Então, toda a riqueza e saúde que eles buscam, Senhor, que isso seja realizado também para as pessoas que primeiramente têm este desejo de hoje para Ti. Agora, aquele que nos criou pelo preço de sangue, que assim espera compartilhar do mesmo desejo, a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, que nos amou a ponto de dar unigênito. E a comunhão e o agir do Espírito Santo que nos faz ser comovidos e nos faz obedecer à palavra, que seja de agora para sempre, com todos que estão participando no culto via online hoje. Amém. Que vocês tenham uma semana de vitória com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Encerramos o culto.